Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é domingo, dia 27 de dezembro. Hoje estamos no terceiro dia na oitava de Natal. Hoje também fazemos a memória da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de domingo para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40. Ouçamos. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe do menino, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem que se chamava Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Ela não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e se pôs a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e se tornava forte, cheio de sabedoria e graça diante de Deus, e estava com ele. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor, e também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho deste domingo nos apresenta uma típica família judaica que se dirige ao Templo de Jerusalém para cumprir com as suas obrigações religiosas conforme prescrevia a lei naquele tempo. Neste episódio do Evangelho da infância de Jesus, Lucas nos apresenta características interessantes da Sagrada Família. Vamos conhecer algumas dessas características. Primeiro, trata-se de uma família que escolheu viver o modelo de santidade e está sempre atenta aos apelos de Deus, se empenhando em cumprir cuidadosamente os preceitos do Senhor. É uma família que constrói a sua existência ao ritmo da palavra de Deus e dos desafios de Deus. Maria e José sabiam que uma família que escuta a palavra de Deus e que procura responder aos desafios postos por essa palavra é uma família feliz, que encontra na palavra indicações seguras acerca do caminho que se deve percorrer. Em relação ao modelo de família que queremos formar hoje, poderíamos nos perguntar: qual a importância que a palavra de Deus assume na vida das nossas famílias hoje? Procuramos que cada membro de nossas famílias cresça numa progressiva sensibilidade à palavra de Deus e aos desafios de Deus? Encontramos tempo para reunir a família, para ouvir e partilhar a palavra de Deus? Minha família reza juntos? Minha família vai à missa juntos? Os pais têm o costume de abençoar seus filhos?
Os filhos têm o costume de pedir bênção aos pais? Boas perguntas para refletirmos nesta manhã de domingo. Segunda característica, trata-se de uma família religiosa. Segundo a lei judaica, todo primogênito deveria ser consagrado e dedicado ao Senhor. Também Jesus é apresentado no templo e consagrado ao Senhor. Maria e José são pais responsáveis em relação a Jesus no que diz respeito às obrigações religiosas. Em relação a essa responsabilidade religiosa dos pais para com os filhos, será que hoje ela ainda existe? Será que nas famílias cristãs existe ainda alguma preocupação em proporcionar aos filhos uma verdadeira educação para a vida cristã e para os valores de Jesus Cristo? Os pais cristãos se preocupam em proporcionar aos seus filhos um exemplo de coerência com os compromissos assumidos no dia do batismo? Eles se preocupam em ser os primeiros catequistas dos próprios filhos, lhes transmitindo os valores do Evangelho? Eles se preocupam em acompanhar a formação e a caminhada catequética dos próprios filhos, em inseri-los numa comunidade de fé, em integrá-los na família de Jesus, em consagrá-los ao serviço de Deus? Essas perguntas deveriam ressoar hoje nos ouvidos de todos os pais cristãos. Terceira característica, a família de Nazaré é uma família que acolhe e respeita os idosos. As figuras de Simeão e Ana, os dois anciãos que acolheram Jesus no templo de Jerusalém, também eles foram acolhidos, amados e respeitados por Maria e José naquele momento. Esses dois idosos, ou seja, um homem e uma mulher, nos dão neste momento uma lição de vida. Eles não são pessoas desiludidas da vida, que vivem voltadas para o passado, sonhando com um tempo que já não volta mais. Eles são pessoas voltadas para o futuro, atentas ao Deus libertador que vem ao seu encontro, que sabem ler os sinais de Deus naquele menino que chega e que testemunham diante dos seus contemporâneos a presença salvadora e redentora de Deus no meio do seu povo. A presença de Simeão e Ana, duas pessoas de idade avançada, mas que Deus coloca naquele momento na presença de Jesus, e seus pais, Maria e José, quer nos ensinar que as pessoas mais velhas, quer seja pela maturidade, pela sabedoria e equilíbrio, quer seja pelo tempo que normalmente dispõem, podem ser testemunhas privilegiadas dos valores de Deus, intérpretes dos sinais de Deus, profetas e profetisas, com crédito de vida e fé, que forçam o mundo a se confrontar com os desígnios de Deus. De fato, os idosos têm a nobre tarefa de ensinar os jovens a distinguir entre o que é eterno e importante e o que é passageiro e acessório. E neste dia em que se celebra a Sagrada Família, vale perguntar: nossas famílias valorizam os idosos? Nas figuras de Ana e Simeão, Lucas nos apresenta o exemplo de dois anciãos de olhos postos no futuro, capazes de perceber os sinais de Deus e de testemunhar a presença libertadora de Deus no meio dos homens. Eu penso que hoje os idosos continuam a fazer este mesmo papel que Simeão e Ana desempenharam na cena do Evangelho de hoje. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe também seus trabalhos e motivações e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. E pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, e também da Sagrada Família, cuja festa hoje se celebra, receba neste momento a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, saúde, paz e bem.